é o Grupo de Estudos em Análise de Discurso. Tenho o prazer de apresentar a palestra virtual que tem por tema Discurso, Saúde e Trabalho. Este evento conta com a participação de 2 grupos de estudo e pesquisa em análise de discurso pechetiana, o GRADE, que está aqui representado pelo professor Felipe, né, e por mim também, e nós temos aqui outras pessoas que fazem parte deste grupo, como o professor Sóstenes, que é um dos líderes do GRADE, e o GEPAD, né, que conta com a participação de muitos da Universidade de Pernambuco, e hoje temos a honra de ter como convidado o professor Dr. Felipe Cavalcante, que eu agradeço desde já a sua disponibilidade e aceitação do convite para esse nosso encontro virtual, assim como também agradeço a participação de todas, todos e todos que estão conosco nessa tarde. Então, quero apresentar brevemente também o currículo do nosso palestrante. O professor Felipe Cavalcante, ele é graduado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em educação inclusiva e em serviço social e saúde, é mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutor em linguística pela Universidade Federal de Alagoas. Ele foi professor colaborador de metodologia do ensino em enfermagem na UFAL, foi professor de prática de ensino em enfermagem na Universidade Federal de Sergipe, é professor de anatomia, de fisiologia humana e de crescimento e desenvolvimento do curso de educação física da Faculdade de Ensino Regional Alternativa. Ele é professor de produção do conhecimento científico do curso de Educação Física da Faculdade de Ensino Regional Alternativa, membro do grupo de pesquisa, trabalho, Ser Social e Enfermagem, o GETSE, na linha de pesquisa Enfermagem e Discurso, membro do GRADE, membro do Núcleo de Atendimento Pedagógico, Psicopedagógico e Psicológico da Faculdade de Ensino Regional Alternativa, e membro efetivo da Academia Arapiraquense de Letras, ACALA. Tá? Antes de passar a palavra para o professor Felipe, né, que pode também acrescentar mais alguma coisa do seu currículo, que porventura não tenha sido dito, né, neste momento, eu gostaria de deixar alguns avisos aqui para as pessoas inscritas, né? A inscrição para perguntas deve ser feita pelo chat, né? A ordem das perguntas será passada a mim, através dos monitores que estão nos assessorando. Essas perguntas, elas podem ser feitas na modalidade oral, com a abertura do microfone e da câmera, ou também podem ser feitas na modalidade escrita, através do chat, tá? As perguntas devem ser feitas excepcionalmente ao final da exposição do professor. A frequência para fins de certificação será encaminhada através de um link que deve ser preenchido corretamente. E qualquer outro questionamento técnico você pode fazer diretamente no chat e os nossos monitores irão responder a vocês. No mais, professor Felipe está com a palavra. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, GEPAD. Boa tarde às pessoas que estão me vendo, ouvindo, né? Deixar aqui registrado a minha satisfação em contribuir com o grupo mais uma vez, né? E espero que não seja a última. Dizer que eu tenho muito boa recordação do dia que fui a Garanhuns, né, fazer uma fala presencial, e espero que retorne, né, com outros temas, né? Talvez desdobramentos do que falaremos hoje, né? Cumprimento a professora Disse, né? Agradeço também a ela o convite, o professor Sóstenes, o pessoal do JETS, que eu vi que está aí, né? E dizer que é muito satisfatório, muito honroso falar a partir do JETS também, né? Que é um grupo de enfermagem crítico, que foi o pontapé inicial
para que muitos enfermeiros, e não só enfermeiros, sobretudo enfermeiros, mas profissionais de saúde, pudessem trabalhar sobre uma visão crítica e, a partir disso, lutar por melhores condições de vida, não só da categoria, mas também dos seres humanos, né, que essa é a nossa luta. Então, Samuel, se vocês me permitem, né, eu vou iniciar minha fala com parte do que eu abordei na minha tese de doutorado. Parte. Eu fiz um movimento aqui de contextualizar com a emergência epidemiológica de agora, né? Contextualizar aquilo que a pandemia coloca, mas fazendo um link com o que foi trabalhado no doutorado. Então, no doutorado, a gente faz uma crítica ao tecnicismo, não à técnica, mas ao tecnicismo, que é um fetiche, uma forma de fetiche. Quando a técnica, ela significa um momento central da formação do enfermeiro. Mas o tecnicismo, ele não se limita à formação em enfermagem. Eu tenho trabalhadores tecnicistas também na educação, são os cumpridores de técnicas, os cumpridores de formulário, são aquelas pessoas que pegam a técnica não, assim, minimamente refletem sobre ela, né, criticam, enfim, né, acham que a técnica é neutra quando toda postura neutra, acho que Belmira bem colocou isso, numa sociedade de classes, ela atende à sociedade geralmente dominante. Então, pegando isso, eu fui analisar na conjectura da saúde, como o tecnicismo e quais são os efeitos desse discurso tecnicista na formação dos profissionais de saúde, dos trabalhadores em saúde e, sobretudo, das enfermeiras. E aí nós vimos, né, que esse fetiche, ser tecnicista, atende a demandas específicas. Quem quer ou a que função serve uma enfermeira que não reflete os problemas de saúde do ponto de vista social de classe, né? Porque não basta ser só social, a gente precisa cravar, dizer que precisamos ver o problema de adoecimento de uma população através também da ótica de classe, né, da luta de classes. Então, isso foi demonstrado, acredito eu, na tese, né, que é uma estratégia, né, e atende a necessidades do sistema capitalista, né, e como está posto na formação atual, atende às necessidades da formação capitalista em crise estrutural, e aí nós fazemos uso de uma das teses fundamentais, se não a mais fundamental e genial, do Mesários, de que o capitalismo, desde 70, está em crise estrutural. Então, esse aí foi o ponto que a gente trouxe na tese, e é a partir disso que nós vamos trabalhar um pouco o momento atual, né? Esses efeitos do discurso tecnicista, tanto no planejamento da saúde, como na interpretação do que se é dito, né, do que é dito atualmente no momento de pandemia. Então, eu acho que todo mundo aqui ou conhece ou já ouviu falar sobre o médico Drauzio Varella, né? Existia uma polêmica, foi atacado pelos robôs bolsomínios e tal, porque ele sempre não, mas tem posicionamentos, né, que se associam quase sempre ao pensamento de esquerda, e aí pensando a esquerda como universo, né, universo amplo. Então, ele foi alvo, né, porque teria e tem ideias progressistas no campo da saúde. Só que existe uma semelhança entre o Drauzio, e aí não é uma crítica à pessoa dele, né, mas é essa formação que nos é colocada, em que a gente pode associá-lo. Então, veja, uma pessoa que se coloca no campo da esquerda, a gente pode associá-lo, de um ponto de vista específico de pensar a saúde, com o antigo médico, né, e ministro da Saúde, Mandetta. Então, o que é que uniam visões aparentemente distintas, discursos aparentemente distintos? O fetiche da técnica. E isso
fez-se também em muitos de nós, da esquerda, né? Quando a gente evoca o caráter neutro da ciência. Então, se falou muito em contraponto aos ideais do presidente Bolsonaro, né, do bolsonarismo, que a gente precisava se ater à ciência e à técnica. E a palavra técnica foi posta com muita fluência, né, com certa regularidade. Então, o que fazia analisar a evolução dos casos, a restrição do comércio, né, o fechamento, o adotamento de outras medidas como o lockdown, eram a técnica e a ciência. Como se nós pudéssemos pensar a saúde apenas pelo viés técnico ou científico biomédico, que é o que revela, né, essa perspectiva particular de ciência. Então, a gente vê que, em alguns momentos, devido à funcionalidade do discurso, que materializa a ideologia, como nós já sabemos, a gente pode ser apanhado, né, no efeito que eu chamei lá na tese de contraposição. Então, às vezes, a gente está achando que está questionando determinado discurso, determinada ideia, quando, na verdade, essa negação é o que faz com que ela se expresse. A negação é a afirmação de um discurso em sua negação. Então, a gente viu isso, né, reacender com nova roupagem, com novos artifícios, esse fetiche da técnica. E vimos ele uma pessoa que é de esquerda, e não foi só o Drauzio, aqui o Drauzio é porque ele é expressivo e conhecido, então é o exemplo que eu trago, e vimos também esse mesmo, desse ponto de vista específico, isso no Mandetta, que é um político de direita, assumidamente de direita, do Partido dos Democratas, né, do DEM. Então, existem coisas que se articulam. E por que a gente está fazendo essa crítica? Porque não dá para analisar a saúde apenas pela técnica. Muita gente da esquerda criticou o viés político que as pessoas estavam dando em referência à pandemia. Como se a gente pudesse separar uma coisa da outra, né? Então, não dá para pensar a saúde dissociando esse fenômeno, por mais que tenha aspectos biológicos, da sua conjuntura política. E aí que eu trago para a gente analisar, vou trazer aqui enunciados, né, 2 enunciados, para a gente ver o quão isso é expressivo. Todos eles, e aí vocês me perdoem por estar colocando dizeres dessa pessoa na tarde de vocês, que eu espero que esteja boa, que são 2 ditos do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o que foi que o Bolsonaro disse em primeiro momento? Isso aí é de conhecimento de todos nós, ou de muita gente, que era só uma gripezinha. E aí a gente vai ver o poder do discurso. Então, muita gente não concordou com o presidente Bolsonaro na superfície linguística. Não é só uma gripezinha. Mas quantos de nós internalizamos esse discurso e agimos como se fosse uma gripezinha? Então, não preciso ter votado em Bolsonaro, não preciso compactuar com as ideias dele para não e ser pego, né, no funcionamento desse discurso, que não é do Bolsonaro, mas que foi proferido por ele, e isso tem relevância. Então, por mais que eu conscientemente não ache que seja só uma gripezinha, que a gente tem também o funcionamento do inconsciente, mas eu ajo certas vezes, e muita gente age aqui em Arapiraca. Eu diria que uma parcela muito expressiva da população, inclusive ele não ganhou aqui, mas age como se fosse uma gripezinha, né? Então, nós, quando vamos analisar esse quadro de saúde, por que as pessoas não respeitam o isolamento? A técnica não vai nos responder. Para a gente entender
como se processa esse fenômeno, a gente precisa estudar outras coisas, a análise do discurso, funcionamento da ideologia, formação social capitalista. Então, a técnica em si, os protocolos do Ministério da Saúde não vão responder porque as pessoas no Brasil, mesmo aquelas que não acham que é uma gripezinha, estão desrespeitando o distanciamento físico. Né? Isolamento social é um termo que não deve ser usado, distanciamento físico. Então, essa é uma das questões para a gente pensar. E eu lembro que uma semana após o fechamento das universidades, das faculdades, eu fui convidado para fazer uma palestra, né? E o título da palestra era sobre os desafios que o SUS enfrentaria, que o sistema enfrentaria, que os trabalhadores do SUS enfrentariam no contexto de pandemia. E eu coloquei lá, acho que não fui o primeiro, mas assim, até então, como era muito recente, não tinha assistido outros momentos, mas disse que um dos principais desafios era o discurso machista. O SUS precisaria lidar com o discurso machista. E aí é o segundo enunciado que eu trago para a gente pensar, que é máscara, eu li Marcel, perdão, máscara é coisa de viado. Perdoem a expressão, mas a gente precisa colocar em sua literalidade. Máscara é coisa de viado. Né? Mas não é só a máscara. A máscara é a expressão, é um ponto entre tantas outras coisas. E é aí que a gente pode fazer a junção, né, com o discurso machista. O brasileiro, não só o brasileiro, mas é o contexto que a gente tem melhor para analisar. O arapiraquense, o alagoano, o nordestino, ele vem de uma cultura que cuidados com a saúde é coisa de mulher. É coisa de mulherzinha. E a gente transferindo isso, não de forma automática, seria coisa de, perdoe novamente, de viado. Então, a gente colocou isso, as coisas foram se desdobrando e a realidade vem demonstrando isso. Então, quantas vezes, né, e aí talvez vocês já tenham precisado sair, acho que todo mundo já precisou fazer alguma coisa, e como você é taxado ao pedir que alguém coloque a máscara. Alguém que não está usando máscara no seu ambiente. Por favor, você poderia colocar a máscara? A questão da lavagem das mãos, a higiene como atributo feminino, porque historicamente quem cuida de casa? A mulher. Esse é um atributo feminino. Então, por mais, e aí que está a questão, por isso que a gente precisa transcender o tecnicismo, por mais que as pessoas conscientemente, né, se oponham a isso, achem que a pandemia é um problema relevante de saúde pública, né, mas existe o funcionamento de algo antes, de algo anterior, né, que produz efeito, que faz com que tantas pessoas não andem com máscara, não lavem as mãos, se aglomerem, né? Então, se a gente pega o que está colocado inicialmente, e foi assim durante toda a formação em saúde, também a construção do serviço, né, a gente vê muita coisa sendo explicado aí, que essa formação inicial, essa atuação inicial, ela não dá conta. Né? E aí surge mais uma vez, em termos conceituais, eu digo mais uma vez porque não é novo, né, os ideais da reforma sanitária, que é pensar a saúde em sua complexidade, articulada contraditoriamente com outros complexos sociais. Então, nesse sentido, nós
resgatamos, né, esses pressupostos, para que a gente não pense a saúde como apenas ausência de doença. Então, aqui certamente tem alunos da saúde, tá? E eles sabem disso. Isso na maioria dos estudantes de saúde, dos profissionais de saúde, é uma concepção de saúde que é ultrapassada. Mas eu pergunto, é ultrapassada essa concepção. Mas perceba se ela não é hegemônica, mesmo que nas unidades básicas de saúde, que se transformam muitas das vezes em ambulatórios. Então, quantos de nós, trabalhadores da saúde e também pessoas que usam os serviços de saúde, não tratamos a saúde como ausência de doença? Né? Então, só estou doente, eu só vou à unidade, ao hospital, o que quer que seja, se eu estiver manifestando clinicamente os sinais e sintomas desse agravo ou de determinado agravo. Né? E isso vai deslizando-se no discurso. Né? E isso produz efeito. E aí é aquela questão, talvez vocês se incomodem com o que eu digo agora. E isso vale para mim também. Quando a gente analisa essa conjectura da saúde, a gente pode analisar de outras formas também, mas pensando a vida humana, somos todos, e por favor, não me xinguem ainda, que eu vou explicar. Mas quando a gente analisa isso, somos todos Bolsonaro. Por quê? E aí eu falo do Brasil, de uma forma mais geral. Porque nós perdemos uma ótima chance, e talvez a última, de fazer o distanciamento físico. O discurso do distanciamento físico foi vencido. Até por aqueles que adotaram. Então, aquela dicotomia entre economia e saúde, que muitos de nós sustentamos, e alguns ainda sustentam, foi vencida. Então, nós temos que voltar para garantir as condições de reprodução do capital. As pessoas não estão morrendo de fome ainda. Esse discurso do morrer de fome, o enunciado do morrer de fome, venceu. As classes dirigentes estão em suas casas. Mas olhe a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde, que nós escutamos muito, né? Esses ainda ficam um pouco revoltados, porque só eles sabem, e quem está lá trabalhando, o que é um plantão com pacientes com Covid. Só eles sabem o que é trabalhar nisso. Então, de alguma forma, esses discursos, e é isso, que aí que está o poder, né? O poder material, a ação material do discurso, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que não é dele, né? Esse discurso do qual ele é porta-voz venceu atualmente. A gente não pode dizer que a batalha acabou, mas ele é aquele que está prevalecendo. O Brasil não diminuiu os casos, as mortes não diminuíram, e o absurdo que nós temos hoje é naturalizar 1.000 mortes por dia de uma doença, de um agravo contagioso. Eu estava discutindo com alguns colegas, semana passada, como é que os livros de epidemiologia vão explicar que em pleno século XXI, 1.000 brasileiros, durante mais de 3 meses, morriam por dia de uma doença, de uma gripe, que não é uma gripezinha. Então, todo esse momento, né, ele se expressando dessa forma, surtindo efeito, e é aí que a gente vê a materialidade, né, do discurso, como o discurso é capaz de modificar a realidade. Como é uma gripezinha e como máscara, e aí vou usar de novo o termo, é coisa de viado, como isso modifica e faz e tem repercussão material, como isso move as pessoas
no cotidiano, né? Então, essas são questões iniciais, né? E eu aproveito o momento, e aí serve também para o pessoal que não é da saúde, mas é da educação. Então, eu estou aqui entre duas atividades remotas. Pela manhã, participei de uma banca de TCC, estou aqui com vocês, e à noite dou aula numa faculdade aqui de Arapiraca. Então, qual é a repercussão disso? A gente tem só tendências agora. Mas qual é a repercussão disso para a nossa formação? E aí eu vou pegar principalmente a formação dos profissionais de saúde, dos trabalhadores da saúde, daqueles que vão cuidar de vocês, dos seus pais, da gente, né? Porque o que se apresenta agora, né, era a desculpa que faltava para a institucionalização do ensino híbrido, saúde. A gente já tinha isso andando a passos largos em outras áreas. Mas aí na saúde, a gente está até com um debate muito forte sobre isso, sobre a questão de estágio, né? A possibilidade de fazer estágio à distância, né? Então, Samuel e pessoal, são essas as considerações para a gente alimentar um pouco o nosso debate, né? Essa é, a partir disso que eu achei interessante trazer para a gente, a articulação do discurso, do trabalho e da saúde, que estão interconectados, não se separam, né? E a partir do que a gente for colocando agora, a gente vamos continuando. Professor Felipe, agradeço desde já a sua brilhante fala, né, que confesso que me deixou bastante impactado e pensativo, né, porque a gente tem realmente essa tendência em olhar apenas para a saúde dentro desse campo patológico, mas a gente não para pensar também como que essas questões que estão para além da clínica, né, elas também fazem parte da construção do ser social, né, e como que isso também interfere aí no próprio processo de emancipação humana a partir da área da saúde, né, como é que a saúde também pode contribuir nesse processo. E além antes de passar a palavra, né, para as pessoas que desejam se manifestar, eu achei muito interessante quando você trouxe o discurso, né, usar máscara é coisa de viado, né, porque eu estou pensando aqui como que essa questão não só do machismo, mas também da homofobia está presente aí no discurso do presidente, como que, a partir dessa compreensão binária de gênero e também da sexualidade, produz hierarquias, né? Isso aí vai funcionando no imaginário dos sujeitos, em que o homem é tido como aquele que é superior, a mulher como inferior, e se o viado está associado ao ser mulher, tem essa questão da inferioridade, né? E a gente não pode esquecer que as mulheres, nesse contexto pandêmico, elas estão na linha de frente. E aí nós vamos pensar, por exemplo, as enfermeiras, as trabalhadoras domésticas, né, que são mulheres que estão aí nessa linha de frente, tantas outras, né, que são tidas nesse discurso do presidente, a partir do momento que ele faz esse discurso do viado, e nós comparamos aí a questão da mulher, né, com uma possível fragilidade, né? Quem usa máscara são pessoas frágeis, pessoas sensíveis, e aí aciona essa memória sobre o que é ser mulher, e ao mesmo tempo sobre essas questões da homofobia, da LGBTfobia. E aí eu fiquei pensando também a necessidade de nós pensarmos a divisão sexual do trabalho, né, para a gente refletir a questão do discurso, né, a partir desse discurso pronunciado pelo presidente da República. Apenas um comentário mesmo, sem nenhuma pergunta.
Mas eu vou passar a palavra para quem desejar se manifestar aí com alguma pergunta ou com algum comentário, assim como eu fiz para o professor Felipe, fique bem à vontade, tá? Ou pelo chat, abrindo os microfones. Acho que se vocês quiserem abrir os microfones, acho que fica até mais interessante. Só para deixar registrado, né? Tal como na defesa do doutorado, a escolha pelo rosa não é acidental. Ah, maravilha. Fico feliz em saber disso. Perfeito. O professor Sóstenes, né, ele também coloca aqui nos comentários que o professor Felipe e eles estão com um artigo no Prelo analisando o enunciado uso de máscara salva, né, trazendo um enfoque religioso. Então, assim que estiver disponível, né, esse artigo, nós iremos compartilhar no grupo do GEPAD, né. A Giovana Araújo também se manifesta, que ela pensou também algumas coisas que eu falei, correlacionou. O João Paulo, ele diz, ótima observação, Samuel, o machismo está indelevelmente associado à homofobia, manifestos no atual ocupante do Planalto e do discurso vigente, né? E o professor Sóstenes endossa isso aí. A Magna, ela diz o seguinte, a materialidade discursiva da fala, eu não sou coveiro. Interessante, né, para a gente pensar. Não sei se o Felipe quer comentar alguma coisa sobre o que foi colocado aí no chat. Eu quero, claro. A respeito, né, que Sóstenes é um cara que pega sutilezas, né? Ele identifica sutilezas, e esse aí é uma qualidade de analista muito, Com certeza. né, muito característica dele. Então, máscara salva, né? Quando a gente faz essa associação com o discurso religioso, e aí ele lembra que o trabalho é dele, do João, né? Não é comigo, talvez Samuel tenha se confundido. Outro discurso que a gente vê muito, né? O discurso religioso, a articulação disso e como isso produz efeito na saúde. Ainda ontem eu estava falando sobre modelos explicativos de processal de doença numa aula e a gente comentou que é imprescindível, e aí posso ser ateu, posso ser o que for, minha religião, posso ter religião totalmente diferente da cristã, né? E aí não dá para prescindir a discussão ou então levar em conta o aspecto religioso do processo de adoecimento, né? E a gente vê muito isso. Ontem ouvi, né, da minha avó um áudio, e acho que muita gente deve ter visto isso, né? O não temor à pandemia devido à fé. Então, só vou adoecer se Deus quiser, só vou morrer se Deus quiser. A pessoa só vive até o dia que Deus permite. Então, é outra coisa que não dá, por mais que a gente não concorde, mas não dá para prescindir, lembrar, né, sempre que são discursos em disputas. Se a gente silencia, esse discurso continua, é uma marca muito forte. Então, se a gente não tenta minimamente dialogar, né, conversar a esse respeito, esse tipo de pensamento ele continua e a gente nunca viu, assim, pelo menos assim, nós temos uma noção hoje do quanto ele é presente, do quanto o discurso religioso, do quanto essa abordagem religiosa, né, essa determinação religiosa no processal do adoecimento, ela é forte, porque as pessoas se cuidam ou buscam tratamento a partir da forma com que elas enxergam
esse seu processo. Então, se eu penso que adoeço devido à graça ou à desgraça de alguma entidade divina, é por aí também que eu vou buscar minha melhora. Então, ao invés de procurar a unidade de saúde, eu vou buscar o pastor ou o padre na igreja ou o sacerdote em alguma outra instituição religiosa. Então, isso, né, que Sóstenes fala, nunca teve tão presente. É verdade, professor. Voltamos à Idade Média. E isso, acreditar, né, a gente pensa logo, acreditar o adoecimento e a cura a forças divinas é algo da invenção da humanidade, não, né, mas das primeiras formas de pensamento humano, né? É assim que a gente pensa também ter existido, né, nos primórdios dos tempos. Então é algo que incrivelmente não, porque a explicação não é mística, ela é histórica e material. Então nós vemos muito isso hoje e não é à toa. Por isso que não dá para pensar a saúde apenas pela determinação da técnica. Por isso que a gente precisa falar temas incômodos, né? Óbvio, está surgindo, mas ainda com muito tímido, né? O trabalho de práticas afirmativas no SUS, né? O acolhimento das questões de gênero, né? Porque a gente pega as políticas, a maior parte das políticas de saúde são políticas saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, né? Então a população LGBTQI, ela é comumente também na saúde deixada um pouco de lado. Claro que existem, e aí reforço, espaços, né, de contestação, de debate, movimentos que insurgem, né, contra essa realidade, mas ainda de uma forma muito, muito pequena quando a gente compara o todo. Mas é um começo, precisa ser reconhecido. Teve a moça que falou, e eu me perdi, sobre não sou coveiro, né? Então, e aí eu assisti esses dias, eu fiquei muito mal, né? Em ver, talvez como profissional da saúde, o quanto a gente começa a naturalizar a morte dos outros, que fique bem claro, né? Então, a minha morte ou a morte de uma pessoa que eu ame, ela tem uma repercussão bem maior, né? Isso soa até clichê. Mas é como a gente trata a vida e como nós somos personificações do capital de alguma forma, né? Porque a gente está muito mais preocupado com a reprodução de capitais, colocar isso, mesmo inconscientemente, mas colocar a economia para girar a custas das nossas vidas. Então eu vejo aí, e o pior erro de uma pessoa hoje é ler comentários na internet, né? Não de hoje, mas hoje também. Então saiu uma matéria falando que a economia brasileira ela vai sofrer menos do que boa parte das economias sul-americanas. E quando você vai ler os comentários, Bolsonaro tinha razão, não sei o quê, tudo nessas questões, né? Desconsiderando as mais de 117 mil vidas que pagaram, que foram o preço para que a economia não caísse tanto quanto os nossos vizinhos sul-americanos. Então, esse pessoal pró-vida, né, discurso pró-vida, contra o aborto, enfim, a gente evidencia não, a gente coloca aí as contradições, né, no próprio discurso. Isso, os discursos se adaptam aos nossos interesses, verdade. A Magna também colocou aqui, né, uma questão
para a gente pensar, né, sobre a questão do uso da máscara, como atende ao discurso do capital, né? E eu não sei em qual sentido que ela está recuperando essa memória, mas eu recupero uma memória de ver várias máscaras aqui na internet sendo vendidas a preços absurdos, gente. Um problema de pandemia assolando o mundo Claro. e o capital se apropria, né, do Essa, objeto. o que eu vou falar agora não é uma frase do professor Sóstenes, mas foi a partir dele que, que eu ouvi pela primeira vez. Né? Talvez ele recorde aí. Então, o capital, tudo que de moda, Em que for disponibilizada, a gente vai publicar também lá no grupo do GEPAD. Depois dessas considerações, Felipe, eu gostaria de passar a palavra também à professora Disse, que gostaria também de fazer alguma pergunta a você. perfeito. Posso comentar? Pode sim. Sóstenes, a respeito da fake news, né? Eu entendo que isso precisa ser encarado, né? Está sendo, mas precisa ser melhor sistematizado como algo relativo também à saúde, que eu acho que é o que você quer colocar assim, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Estou com uma disciplina de saúde coletiva em Maceió esse semestre, e uma das ações de saúde, de educação em saúde, né, que a gente vai tentar realizar, é a respeito da fake news, né? E a gente pensando aí a capacidade do discurso, né, como o discurso ele é fluido, que uma verdade, nem toda fake news parte de mentira, né? E foi isso que eu tentei trazer um pouco na minha tese, quando eu abordei a questão da farsa. Nem toda farsa é constituída pelo cinismo, pela inverdade. Né? A farsa,
e o fake news é muito, bebe um pouco, né, da questão da farsa, ela é muito mais uma manipulação. E aí alguém colocou nos comentários, né, é o uso conveniente do discurso. Então, nem toda fake news é uma inverdade, né? Ela se torna irreal ou não apreende a totalidade ali daquele momento quando manipulada, quando deslocada, quando desliza. E fake news é discurso, né? A fake news ela elegeu, muito embora eu ache que não foi só por isso, né? Mas ela elegeu um presidente no Brasil. Então, até hoje tem pessoas que falam em mamadeira de piroca, em kit gay. A mentira tão repetida se tornou uma verdade, né? E é algo que nós, da saúde, também devemos combater, porque chega nas nossas unidades de saúde. As pessoas querendo ser o próprio médico, né? Que as pessoas administrem cloroquina, hidroxicloroquina, vermífugo, né? Então, se constitui como um problema coletivo de saúde, né? E a gente precisa combater mostrando, e é uma tarefa muito árdua, né? Porque o discurso de fake news é quase sempre um discurso simplista, e quando a gente vai tentar combater isso, a gente vai exigir do sujeito uma abstração, uma capacidade de síntese, de totalidade, que talvez não esteja dada naquele momento, e o nosso discurso, apesar de ser verdade, às vezes fica muito mais difícil de ser demonstrado ou fazer com que aquela pessoa acredite do que a falsidade que ela está acreditando, né? Aquela fake news. Mas a gente precisa combater, discutir, e aí é o que eu digo, né? Uma crítica da esquerda para a esquerda. Eu acho que falta para a gente... Eu vi esses dias, eu não concordo, mas assim, ele fala também que o governo, um jornalista fala que o governo Bolsonaro ele é um governo de narrativas, né? Ele é também, é discurso ali, são enunciados, é feito discursivo, como todos. Mas o governo Bolsonaro ele investe muito nisso. É algo sensível, né? Essa investida. E eu acho que a esquerda ainda precisa alinhar melhor, né? Como lidar com a base que nós perdemos. E é difícil encarar isso. Nós perdemos os trabalhadores. Nós perdemos essa capacidade de falar com os pobres, né? E a gente vê o último dado aí é destruidor. Foram menos de 3 milhões, 3 milhões a menos de sindicalizados no Brasil, né? Então, nós precisamos também ajustar a nossa fala, né? Para que essa fala leve, transporte o nosso discurso e a nossa ideologia, para que a gente volte a dialogar e ser entendido pelas pessoas, né? É isso mesmo, Felipe. É uma autocrítica necessária, né, para a gente que está nesse lado, né? Inclusive, até comentava também sobre isso esses dias em uma live que eu participava, sobre a urgência da gente, enquanto professor, popularizar o conhecimento, né? Essa educação popular, para a gente se aproximar mais da base, né? Não é a gente... não significa que a gente vai desnivelar o conhecimento, mas que a gente também possa chegar justamente a essa base que o pessoal lá estão passando por problemas de saúde, de fome, Perfeito. enfim, não tem essa questão, não conseguem pensar para além dessas necessidades mais urgentes e necessárias, né? Mas a gente precisa aliar, né, como trabalhar a questão do político e, ao mesmo tempo, sanar essas necessidades que são urgentes, né, na vida desses trabalhadores. Samuel, só antes da professora falar, só para complementar isso e eu não esquecer, tá? Eu não concordo com o que eu vou
pronunciar agora, não é uma fala minha, mas ela nos coloca a pensar. Esse aumento da popularidade aí do governo a respeito do auxílio emergencial, e ele vai surfar nessa onda, com certeza, né? E alguém disse, barriga não tem ideologia, né? E eu acho que tem, né? A fome, ele é um fenômeno, talvez a necessidade fisiológica ela não leve em consideração isso, mas é um corpo. Sim. E a gente precisa trabalhar a fome, a comida, a alimentação, a nutrição, como algo político também. Politizar também isso. Né? Mas isso sou eu falando, são vocês que estão a par dessa discussão política de classe, né? Mas alguém no sertão de Pernambuco, no sertão alagoano, que tem aquela necessidade primeira ali de se alimentar, ela não vai problematizar isso. Estranho seria se problematizasse, dadas as condições atuais. Perfeito, Felipe. Inclusive, a gente pode até pensar mesmo, assim, para além daqui, né? Até como a própria esquerda, ela foi se construindo, por exemplo, o próprio PT, né, aqui no Brasil, a partir desse discurso, né, de que a barriga não tem ideologia. Eu penso que o próprio Partido dos Trabalhadores é um exemplo para a gente pensar como que esse discurso funciona, né? Perfeito. Dirce, passar a palavra para você. Eu estou encantada, não é? Porque é um assunto que nos surpreende, né? Quanto caldo ele tem. Obrigada, viu, Felipe? Realmente, a densidade do que você nos traz, né? Contrasta com a sua juventude e é impressionante, não é? Parece que você está há anos pensando esses fenômenos, mas parabéns. Eu gostaria só de jogar mais uma lenhazinha na fogueira, né? E você falando e eu pensando aqui, o capitalismo, qual seria a relação, não é? Isso é história, eu não manejo muito de história, mas assim, as guerras, as pestes, as pragas, as catástrofes e o capitalismo. Então, nós temos esse movimento aí. Estamos diante de mais né, desses episódios. E aí eu volto para o governo neoliberal, e como ele se anunciou de uma ultra, né, de um segmento ultra neoliberal, e como isso soa aos ouvidos de um liberal radical mesmo, né? E eu aqui fiquei pensando uma coisa um pouquinho grave, aí eu gostaria que você falasse se é por aí ou se você vê diferente. Dentro do capitalismo, e ainda mais neoliberal, provavelmente viver e sobreviver também é um mérito, né? Com certeza. Então, a questão de viver ou não viver, de ter medo de morrer ou não ter medo de morrer, é uma questão de classe, como você bem colocou. Há classes que precisam temer e há classes que precisam temer menos. Eu fiquei pensando um pouquinho nisso. A gente vê os políticos, quando eles estão enfermos da Covid, aí você vê o aparato em torno deles, não é? Eles têm todo tipo de profissionais de saúde necessários, todo tipo de equipamentos, todo tipo de apoio. E quando um de nós, um popular, fica doente de Covid, quanto temor, quanta insegurança, não é? De não chegar a ser amparado. Aí eu fiquei pensando, dentro de um quadro neoliberal, Felipe, até que ponto é interessante não deixar a seleção natural funcionando também, numa sociedade em que os mais fortes precisam seguir e os mais incapacitados, os mais fracos, seria bom que saíssem de cena, não é? Então, assim, é uma pergunta um pouquinho, né, cheia de maldade, digamos assim, para alguns, mas eu acho que, pensando o capitalismo e o papel das grandes desgraças humanas dentro desse cenário, acho que é uma pergunta, sei lá, acho que é pertinente. O que você tem pensado sobre isso, Felipe? Primeiro, eu vejo a pandemia, diferente de outras guerras, diferente das guerras, né, como algo não planejado.
né? Mas que como algo, assim como as guerras, algo que o capitalismo vai se aproveitar, né? Veja só, eu estava conversando com meu irmão esses dias, e eu disse a ele, olha, o sistema capitalista como está hoje, ele não se sustenta se a pandemia permanecer, se não for descoberta uma vacina. Então, desde isso é a crise estrutural, a lucratividade, a reprodução de capital, ela tá cada vez menor. É por isso que o capital entra no setor público também, por isso que ele se transforma, ele tem essa roupagem agora, não de agora, né, mas ele assume essa roupagem neoliberal, porque a taxa de lucratividade, de crescimento, ela está cada vez menor com o passar dos anos, e vários anos temos grandes potências com recessão, exemplo dos Estados Unidos, num passado não tão distante. Então, a primeira coisa precisa-se de uma vacina para o capitalismo existir, né? Precisa-se de um exército industrial de reserva, e nós temos. A pergunta que eu acho mais... E aquela coisa, o capital não vê vidas, não vê. Se a gente escuta o discurso das personificações do capital, vão morrer 7 mil pessoas no início. O que é isso frente ao desastre econômico? Então, a vida ela é vista como um meio do capital reproduzir-se. E nós precisamos encarar isso como uma realidade. Isso é doloroso. Esses dias, as 2 semanas, eu estava muito mal. Eu saí das redes sociais. Não é uma surpresa, mas você constatar isso é doloroso, né? E a respeito aí dessa questão da seleção natural, não é a primeira vez, isso vai continuar. Quem tiver de morrer, e aí eu vou evocar um prefeito baiano, morra quem morrer. E é isso mesmo, morra quem morrer. E não é só os grandes proprietários de capital, né? A gente vê o feirante dizendo isso. Amigos feirantes do meu pai dizem isso. Tem que ir, temos que ir, tem que voltar ao normal. Mas aí que está, como o capital, como eu vejo, né, hoje, como uma tendência, a meu ver, se expressa, que o capital vai fazer, né, muitas das reformas que ele precisava. Reformas que demorariam um pouco tempo, passaram com muito mais fluidez e estão passando agora devido à pandemia. Então, ainda na catástrofe, na morte, ele vai arrumar uma forma, e arruma, né, metamórfico, de se reproduzir mais e mais. Exemplo disso, ensino remoto. Eu estava fazendo um levantamento, isso é um levantamento empírico, talvez se torne uma pesquisa, né, professor Sóstenes? Todos os professores de Alagoas do sistema privado de ensino superior perderam renda. Mas é por conta da pandemia. Então não foi a hora-aula que baixou. Ele tem a mesma hora-aula, só que 60% da disciplina será remota e 40% será no ambiente virtual de aprendizagem, EAD, totalmente EAD. Existe hoje um discurso, quem quiser cair que caia, que isso é somente nesses 6 meses. Só que esse ensino híbrido total já era uma tendência, já era anunciado como uma tendência antes da pandemia, antes de se pensar em pandemia. Hoje ele é realidade. E muito certamente será quando acabar. Porque é muito mais lucrativo. E aí você tem um professor à disposição, eu estou com disciplina que tem 70 alunos.
Veja só, 70 alunos. O gasto do proprietário da faculdade é somente com a plataforma. Então, ele compra o pacote da plataforma e aí a gente se vira, né? Então, esse é um exemplo, mas nós temos outros, o home office, né? Esse é um exemplo de home office, mas nós temos em outras áreas, né, que a gente vai perder direito, porque é outra coisa, né? E aí o discurso denuncia muito isso, a fala denuncia muito isso. Nós aqui latino-americanos, nós nos contentamos em ser animais. Vou explicar. Nós nos contentamos com um aspecto mais animalesco da vida. Então, tá ruim para todo mundo. As condições de vida estão péssimas, em todos os sentidos, psicológicas, materiais, todo mundo está perdendo renda, está perdendo acesso, as coisas estão ficando caras, mas sempre vai ter um, e não só um, vamos ter várias pessoas que vão dizer, não, mas eu estou comendo, então tem gente que está pior. Então, veja, a gente está contentando a vida e agradecendo, e há de se agradecer, por comer. Então, a vida humana está se resumindo a ser aquela vida animalesca. Comer, vestir, dormir. E a vida é muito mais que isso. Pelo menos eu entendo que a vida, o sentido humano, né, é muito mais complexo do que isso. Então, a gente agora pode taxar livros porque não é um bem essencial. Teatro, porque não é um bem essencial. Então a gente vai se animalizando, né? É um processo de animalização e que, respondendo isso, esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento, ele vai ser uma âncora, né, para essas questões. Agradeça, porque veja só quantos estão dependendo dos R$ 600 do governo. Agradeça, porque quantos lá estão desempregados, né? Então, é mais ou menos assim que eu entendo. Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Claro. Pois é, Felipe. Nossa, sua fala, né, faz a gente pensar uma série de questões, né? Seu último recorte me lembrou muito do programa Futurice, né? Promovido aí por esse desgoverno que aí está, né? E nós também gostaríamos de abrir aqui espaço, né, para as pessoas que também desejem se manifestar aqui através do microfone para comentar ou perguntar alguma coisa ao professor Felipe, né? A Valdilene, ela coloca aqui: o capitalismo alimenta-se na fragilidade do entendimento distorcido. O João Paulo também lembra sobre o poder, né, das redes sociais, né, que o Bolsonaro foi mencionado 835 mil vezes no Facebook no último domingo, entre comentários positivos e negativos, quando de sua resposta autoritária à imprensa. Já o Lula e o Haddad e o PT, 236 mil vezes. 800K foi a marca de menções no episódio da facada. A manifestação do político se dá a partir de acontecimentos em lives, né? E acho que também é um investimento que os analistas de discurso precisam também fazer, e todas as pessoas que querem estudar de forma geral, né? Mas a gente que trabalha com discurso, pensar o funcionamento da ideologia também nesse espaço das redes sociais, né? E como que essas redes sociais, elas têm aproximado cada vez mais essa grande massa de trabalhadores, né? Estão lá. E eu compartilho com você, Felipe, é difícil realmente, às vezes, a gente estar nas redes sociais, lendo alguns comentários muito simplistas, né? Negacionistas, enfim, e a gente fica assim pensando o que é que a gente pode contribuir para que esse processo se reverta, né? Porque o funcionamento da ideologia desse conservadorismo está muito forte, né? E do capital, sobretudo, né?
Mais alguém, gente, que deseja fazer algum comentário, alguma pergunta aqui ao professor Felipe? Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer também, né, ao professor Samuel por ter me convidado para participar aqui no GEPAD, a discussão maravilhosa do professor Felipe, que ele nos traz, né, uma discussão, assim, uma problemática que nos intriga desde o começo dessa pandemia, que foi esse posicionamento altamente problemático, né, o que desse presidente da República, que a gente, infelizmente, tem aqui no Brasil, porque eu achei muito interessante a fala dele, quando ele disse, né, sobre essa história, o Felipe, né, falou sobre essa questão do que é que o presidente achava, né, da pandemia, e ele simplesmente deixou de forma indiferente. E aí, por conta da economia, né? Ele colocou a economia em primeiro lugar, mas também não fez nada pela economia. Ele, infelizmente, porque a gente vê aí a ajuda emergencial, quem foi que votou para essa ajuda emergencial? Foi a Câmara dos Deputados, e no começo ele não queria de forma alguma ajuda emergencial. E agora ele viu, né, que a população gostou, a população precisava, e ele quer se aproveitar, né, discursivamente falando, desse gostar da população, para se promover já para a eleição de 2022. Aqui no Nordeste mesmo, né, vocês viram nos jornais, ele nos braços do povo, né? Então, assim, alguém falou, não sei se foi o professor Felipe, que o presidente Bolsonaro, ele é um presidente que vive de discurso, né? Assim, ele fica falando e vai retomando, ele diz uma coisa, no outro dia ele diz outra coisa que vai contra o que ele falou, então parece que ele vive dessa polêmica, né? É uma polêmica que ele promove em benefício próprio. Então, assim, é Isso. só um comentário que eu achei muito interessante, esse posicionamento discursivo, essa questão de como é que ele lida com os acontecimentos da sociedade, e ele usa esses acontecimentos a favor dele, indiferentemente de se a população vai sofrer ou não. Ele só quer se autopromover em cima do sofrimento das pessoas, né? Isso é lamentável. Né? É só uma opinião, né, aqui, que eu realmente fico muito chateada. Eu sempre converso com o professor Samuel e a gente fica muito chateada porque a gente não sabe até quando nós vamos ter que aguentar esse tipo de governo. Muito obrigada. Ficamos, Giovana, compartilho. Samuel, se me permite um comentário para Claro, claro. acrescentar. Vocês já perceberam, já pararam para pensar que o Bolsonaro está se articulando, né, a uma agenda voltada em partes para o social, né? E, obviamente, o governo do PT também estava voltado ao social. A Dilma nunca contradisse isso. E aí a professora disse, me permite lembrá-la, né, o questionamento, o divisor de águas disso, que foi também o motivo, a meu ver, central da saída da presidente Dilma, né, no golpe de 2016, é o capital. Então é o capital que dá sustentação, os organismos financeiros que legitimam, que fazem com que esse discurso social, gastador do Bolsonaro se sustente, esteja aí, ainda que incomodando. Como foi os próprios capitalistas, os banqueiros, que cravaram e decidiram, que autorizaram o golpe.
com uma plataforma de governo nesse sentido semelhante. Então, você pega uma Bolsa Família, que era um criatório de vagabundos, porque era da esquerda, e você pega o Renda Brasil, que é uma ajuda necessária, porque é de um presidente de direita que está tirando o direito dos trabalhadores. Não que a Dilma não estivesse fazendo isso, mas fazia numa velocidade que não era a melhor para os organismos financeiros. Então, é só mais uma coisa para a gente pensar. Não é simplesmente a figura política ou partidária de A ou B. É o que está por trás, o que está na retaguarda, o que garante, o que autoriza, né, a gente implementar práticas assistencialistas ou não. Porque a mesma prática não, mas uma prática semelhante pode servir para vagabundagem e a outra para socorrer essas vítimas, né? Porque não é uma questão só emergencial, é o aumento, é a criação, né, a ressignificação do Bolsa Família nesse Renda Brasil, nesse futuro Renda Brasil, né? Então é mais uma questão, porque não é tão simples, não é A ou B, figura A ou B política. Perfeito, Felipe. Inclusive, nessas suas considerações, que eu concordo com elas plenamente, além do capital, uma relação indissociável também com o patriarcado, né? Quando a gente vai ver a questão da presidenta Dilma, também nós não podemos esquecer que é uma mulher, né, que estava ali liderando uma nação, e como que isso também afeta, né, afetou na produção de diversos discursos sobre a administração da presidente pelo fato de ser uma mulher, né? Então, A isso inteligência da presidente, né? o tempo todo. Poxa, a mulher né? era uma economista renomada. Sim. E era burra, né? Assim, era tida como burra. Sim. E o Bolsonaro é inteligente para muita gente. Então, isso, Samuel, que você coloca é fantástico. Assim, e aí você me perdoe, talvez porque não seja essa minha pesquisa, e em alguns momentos escapam, pelo menos na minha fala, né, a questão de gênero, mas é isso, cara, é isso. E ainda tem mais, não só a questão de ser mulher feminina ou masculino, era a especulação da vida, da orientação sexual da presidente Dilma também. Sim. Né? Enfim. Verdade, Felipe. A gente não pode esquecer que dentro dessa estrutura capitalista que, a meu ver, o ponto central das desigualdades sociais, a gente não pode esquecer que também essa estrutura ela é permeada pelo gênero, pela sexualidade, pela raça, por diversas questões que estruturam, né? Não é apenas uma questão de identidade, mas de estrutura, né? A gente precisa pensar nessas questões, como o professor Felipe colocou aqui também. Perfeito. Bem, gente, se nós não temos mais nenhuma manifestação no sentido de um comentário ou uma pergunta ao professor Felipe, nós vamos passar aqui a agradecer ao professor Felipe pela disponibilidade, mais uma vez, né, de estar aqui conosco nesse evento, abrilhantando a nossa tarde, uma tarde de muitos aprendizados, né? E dizer o quanto foi gratificante a gente aprender com você, né? Sempre que eu estou conversando com você, até nos nossos diálogos pessoais, é sempre um momento rico em que eu aprendo bastante. E nós estamos aqui sempre de portas abertas para te receber, Felipe. Sempre que for possível você estar conosco, nós queremos que você venha colaborar com as nossas discussões aqui no GEPAD, tá? E eu gostaria de passar a palavra, antes da gente finalizar também, para o professor Max Rocha. Ele tem um convite para fazer a vocês, tá? Professor Max. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, o pessoal que está aqui
nessa aula de hoje, esse encontro aqui que eu aprendi muito. Eu queria convidá-los todos, daqui a pouquinho, às 16 horas, vai ter uma mesa maravilhosa intitulada Experiências de Pesquisas em Análise do Discurso, com o professor mestre Alexandre Cavalcante, que é doutorando no PPGLL, e o professor doutor Sóstenes, daqui a pouquinho. É um evento do grupo GEAL, da UNEAL de Palmeira dos Índios, do curso de Letras. Aí o Samuel já colocou aqui nos comentários o link. Quem quiser participar, sinta-se convidado, viu? Então, Samuel, muito obrigado pelo espaço. Um abraço grande aqui de Igaci, do sítio, dentro do mato, interior de Alagoas, para todo mundo que participou deste momento rico com o professor Felipe. Um abraço a todos. Maravilha, Max. Muito bom ouvir o Max, que também é doutorando lá do programa de pós-graduação em Letras e Linguística, pesquisa análise conversacional, discurso religioso. O professor Sóstenes está aqui também na nossa live. Nós queremos agradecer a sua participação, né? E como o professor Max falou, quem puder, às 16 horas, compareça a este evento que é imperdível. E quem já ouviu o professor Sóstenes sabe que cada vez que a gente escuta ele, a gente aprende mais. É uma riqueza, é um poço de sabedoria. Não é, Felipe? Verdade, verdade, A verdade. gente aprende demais com ele. No mais, gente, eu quero agradecer a participação de todas, todos e todos aqui em nome da coordenação do GEPAD, agradecer aos nossos queridos monitores, Nadiel, Germana, Matheus, ai meu Deus, Eduarda, são muita gente, enfim. Mas eu gostaria de agradecer, tá? Vocês por toda a colaboração, o pessoal da UFAL Sertão, Flávia, Thales, Giovana, né, que sempre estão aqui, a galera da UPE, o pessoal de outros estados que estão conosco, né? Tem gente aqui da Paraíba, da Bahia. Nós queremos agradecer demais a presença de vocês. O nosso próximo encontro vai ser no dia 11 de setembro, tá? E maiores informações vocês podem acompanhar no nosso Instagram, @gepadup. Quem puder, por favor, siga nossas redes sociais. E, no mais, forte abraço para todo mundo. Felipe, quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez aos monitores que faltou, né? Que são peças fundamentais para que isso ocorra, né? Que às vezes a gente não dá o devido crédito, né? Parabéns a vocês, a professora disse, Samuel, obrigado pelo convite. Vão para o evento que o professor Max colocou, né? E me colocar à disposição, né? Eu ficaria muito triste que isso fosse apenas uma palestra, né? Na verdade, um convite para continuar, porque a gente não precisa enfrentar essa luta só e sofrer sozinho. Se tem uma coisa que a gente não precisa é fazer isso só. E me colocar aí na trincheira junto com vocês, tá bom? Então, Samuel, um grande abraço, pessoal, também tenha uma boa tarde. Tá joia, gente. Agradecemos mais uma vez ao professor Felipe e para todos um grande abraço e até a próxima, tá? Boa tarde.